o apoio militar à Ucrânia diminuiu significativamente a prontidão para o combate das forças armadas europeias. Os estoques despencaram e novos armamentos e munições não são produzidos rápido o suficiente. A Grã-Bretanha tem apenas cerca de 150 tanques Challenger, 2 operacionalmente prontos e uma dúzia de peças de artilharia de longo alcance em condições de uso. Enquanto isso, a França tem menos de 90 veículos de artilharia pesada prontos para se mover, o que é aproximadamente o mesmo que a Rússia perde a cada poucos meses no campo de batalha. Ainda mais, a Dinamarca não possui artilharia pesada, submarinos ou sistemas de defesa aérea, enquanto o exército da Alemanha tem munição suficiente para apenas alguns dias de batalha. É evidente que a maioria dos países europeus não está pronta para um conflito militar intenso e duradouro. Viver sob a proteção americana deixou a Europa insensível. Mas agora que Washington está adotando uma postura mais isolacionista, o alarme é acionado em Bruxelas. Por enquanto, não há perigo imediato para a Europa. Os russos estão limitados pela guerra de atrito na Ucrânia. No entanto, se a Rússia finalmente vencer na Ucrânia, Moscou se rearmará dentro de 3 a 4 anos e provavelmente iniciará algum novo conflito em outro lugar. O presidente Putin sempre lamentou a perda da União Soviética, que incluía a Ucrânia e as nações bálticas, mas também grande parte da Europa Oriental como parte de sua esfera de influência. A premissa é clara: nos próximos anos os europeus podem se posicionar ou começar a aprender russo. Embora agora, à medida que a situação na Ucrânia continua a se deteriorar e as eleições nos Estados Unidos da América se aproximam, os legisladores da UE procuram mudar suas indústrias de defesa para um pé de guerra. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elaborou o primeiro roteiro da UE para desenvolver um complexo militar industrial. A legislação reabasteceria e rearmaria os Estados-membros, além de impulsionar a produção industrial de defesa europeia a longo prazo. Algumas partes da política proposta são copiadas diretamente do manual americano, onde os interesses militares, políticos e empresariais são fundidos em um só. Na América, os órgãos governamentais concedem contratos a empresas privadas de defesa para produzir equipamentos militares. Para conseguir as melhores ofertas, essas empresas pressionam autoridades políticas para influenciar os gastos com defesa e a política de segurança. Eles fazem isso espalhando operações de fabricação em tantos estados quanto possível. Isso cria empregos e crescimento econômico, o que maximiza o número de legisladores inclinados a apoiar projetos de defesa, já que todo membro do Congresso vai querer ajudar as empresas que criam empregos em seus estados de origem. Então é um ganha-ganha para todos os envolvidos. A indústria de defesa é única, no entanto, é a única indústria que cria produtos projetados para serem destruídos. Não é surpreendente que isso afete a política nacional. Como resultado, o poder executivo dos Estados Unidos da América tende a gastar centenas de bilhões em seu exército mais do que qualquer outro país. A UE não possui tal sistema, mas está procurando criar um. As empresas de defesa europeias já produzem algumas das armas de melhor qualidade que o dinheiro pode comprar. Os armamentos britânicos, italianos, franceses, alemães, espanhóis e suecos são todos líderes em seus respectivos domínios. Porém, as armas não são economicamente viáveis. Existem lacunas na capacidade geral de produzir coisas a tempo e em volume. Esta é uma vulnerabilidade fundamental. O conflito armado prolongado depende fundamentalmente da logística e das cadeias de suprimentos. Quem produz mais em termos de armamentos e munições provavelmente vencerá a guerra. Mas nem sempre é melhor, mas às vezes é tudo. Os gastos entre os Estados-membros da UE atingiram 295 bilhões em 2023. A capacidade econômica e industrial combinada da União supera a da Rússia, mas a Europa ainda carece de suprimentos de munição, inteligência, vigilância e capacidades de reconhecimento.
O problema é que a UE é uma coleção de estados soberanos que elaboram políticas individuais. Interesses nacionais, protecionismo e burocracia têm impedido a cooperação efetiva dentro da Europa. Essa maneira de cada um por si de fazer negócios provavelmente teria continuado se não fosse pela Covid. A pandemia mudou as coisas politicamente de maneiras que de outra forma não teriam sido possíveis. Ao tomar medidas preventivas rigorosas contra a propagação da Covid, e fazendo isso em todos os 27 Estados membros da UE, a Comissão Europeia exerceu uma autoridade sem precedentes. Tornou-se gradualmente um poderoso órgão legislativo em seus territórios. A Comissão Europeia nunca foi tão poderosa quanto é hoje. Essa realidade mudou completamente a maneira como a máquina europeia funciona. Agora, a Comissão Europeia quer revolucionar a maneira como a União financia e vende armas, introduzindo novos mecanismos para agilizar a política de defesa. Na prática, é um complexo militar industrial em tudo, exceto no nome. O Plano em Movimento é talvez a maior reforma militar da Europa desde o fim da Guerra Fria. Em 5 de março, a Comissão Europeia apresentou 2 novos programas: a Estratégia da Indústria de Defesa Europeia, ou Estratégia da Indústria de Defesa Europeia, e o Programa de Investimento em Defesa Europeia, Programa de Investimento em Defesa Europeia para abreviar. Juntos, Estratégia da Indústria de Defesa Europeia e Programa de Investimento em Defesa Europeia visam estimular a cooperação transfronteiriça para a produção de armas, ao mesmo tempo que fortalecem a base tecnológica e industrial de defesa da União. Em outras palavras, Estratégia da Indústria de Defesa Europeia e Programa de Investimento em Defesa Europeia são projetados para criar um mercado de defesa para a UE e garantir que os Estados-membros comprem mais localmente. Como incentivo, os governos que participam dos programas se beneficiarão de isenções fiscais e subsídios da UE, então haverá muitos descontos para todos. Para adicionar contexto, o Estratégia da Indústria de Defesa Europeia estabelece um plano para melhorar a prontidão para o combate e aumentar a competitividade industrial militar. Ele esboça um plano para incentivar os membros a contribuir para a sua defesa coletiva, o que pode levar a uma nova padronização de armas para acelerar a fabricação. O Programa de Investimento em Defesa Europeia, por sua vez, busca simplificar os aspectos legais e financeiros para que seu programa gêmeo, o Estratégia da Indústria de Defesa Europeia, possa fazer o que se propõe a fazer. Atualmente, 78% dos gastos com defesa europeus vão para empresas de fora do bloco, com os Estados Unidos representando 63% dessa soma total. No entanto, comprar de fora da União Europeia envolve quase nenhuma tecnologia ou propriedade intelectual europeia, o que pode parecer trivial, mas acaba por desmantelar a vantagem competitiva da UE em tecnologia, energia, mercados de capitais e até mesmo universidades. Então a aliança transatlântica entre a América e a Europa se torna cada vez mais desequilibrada. Através dos programas gêmeos Estratégia da Indústria de Defesa Europeia e Programa de Investimento em Defesa Europeia, a Comissão Europeia quer que pelo menos 50% das aquisições de armas europeias sejam destinadas a fornecedores locais até o final desta década. Antes que a política de defesa da Comissão Europeia possa ser posta em prática, ela precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu. No entanto, os Estados-membros discordam sobre o financiamento e qual papel a própria Comissão ou outros órgãos da UE terão na coordenação de aspectos do complexo militar industrial. Os países da UE sempre foram protetores de sua soberania, especialmente quando se trata de planejamento e gastos de defesa. Os grandes atores dentro da União procuram garantir contratos para suas próprias indústrias respectivas. Não se pode esperar que a França vote a favor da compra de armamento italiano enquanto deixa de lado suas próprias indústrias. Isso seria politicamente insustentável. Como tal, França e Itália resistiram a alguns dos aspectos do que seria o complexo militar industrial da Europa. O mesmo princípio se aplica aos estados bálticos, que veem a Rússia como uma ameaça iminente e procuram armas prontamente disponíveis.
independentemente de suas origens, em vez de armas incentivadas comercialmente que podem demorar mais para serem entregues. Além disso, a política da UE fica aquém na distribuição, especificamente na distribuição de operações de fabricação em tantos países quanto possível. É assim que o complexo militar industrial funciona nos Estados Unidos. Fazer isso cria empregos e crescimento econômico, o que encoraja os legisladores a apoiar as empresas de defesa. Então, a UE precisa descobrir como fazer os franceses comprarem armas italianas, como fazer os alemães comprarem armas espanholas e assim por diante. Há também críticas à nova padronização de armas. A maior parte das forças militares europeias está altamente integrada aos padrões e equipamentos da OTAN. Uma parte significativa dos sistemas e armas vem dos Estados Unidos, e nem todo o hardware fabricado na Europa é interoperável com os sistemas americanos. A Polônia e alguns dos estados nórdicos fizeram pedidos substanciais de armas americanas. A última coisa que eles querem fazer é prejudicar a interoperabilidade ao desenvolver novos padrões da UE para impulsionar o complexo militar industrial. Além disso, muitos governos europeus compram armas dos Estados Unidos, não apenas porque é mais rápido e fácil, mas também porque isso compra aliados políticos no Pentágono. A América cuida de seus amigos, ou neste caso, seus clientes leais. Portanto, negócios de armas não são apenas sobre comprar armas, são sobre comprar influência. Mesmo assim, o plano da Comissão Europeia só pode ter sucesso se for bem financiado. E é aqui que as coisas dão terrivelmente errado. Há desacordo sobre quem vai pagar a conta. Até agora, o Programa de Investimento em Defesa Europeia foi destinado a um orçamento de 1,5 bilhão de euros, medido até 2027, mas isso é uma quantia insignificante comparado ao que realmente é necessário. Se a Europa levar a defesa a sério e criar a base militar industrial de que precisa, o Programa de Investimento em Defesa Europeia precisaria de até 100 bilhões de euros. E aqui reside o problema. Essa soma, 100 bilhões de euros, não pode ser coberta por um único Estado. Isso exigiria um empréstimo conjunto em toda a plataforma europeia. Assim como o Fundo de Recuperação do Coronavírus, de 750 bilhões de euros, a Comissão Europeia poderia usar uma abordagem semelhante para levantar 100 bilhões de euros em nova dívida para financiar a política de defesa. No entanto, fazer isso seria altamente controverso para nações fiscalmente cautelosas como a Alemanha, os Países Baixos e alguns outros. Muitos governos da UE enfrentam restrições orçamentárias em meio ao lento crescimento econômico e ao envelhecimento da população. Cada estado tem suas próprias prioridades estratégicas e interesses paroquiais. Será difícil, por exemplo, convencer os Estados-membros que enfrentam protestos de agricultores a cortar os gastos agrícolas da UE em favor da defesa. Da mesma forma, será difícil convencer as nações sem grandes empresas de defesa de que elas se beneficiariam ao tomar um empréstimo coletivo. A verdade é que dinheiro fala, e os europeus não apenas falam em diferentes idiomas, mas também em diferentes orçamentos. Considerando tudo, mesmo que aprovado pelo Parlamento Europeu a portas fechadas, os Estados-membros ainda podem torpedear a formação do complexo militar industrial, objetando seus gastos, responsabilidades e complicações de interoperabilidade. Isso é ainda mais possível pelo fato de que a política de defesa não é vinculativa. No geral, a Covid permitiu que a Comissão Europeia exercesse muito mais autoridade do que antes. No entanto, a política de defesa é muito mais sensível do que a política de saúde. Como tal, alguns Estados-membros acusam a Comissão Europeia de usar a guerra na Ucrânia como uma tomada de poder. Verdadeiro ou falso, o sucesso do complexo militar industrial da Europa dependerá da superação de problemas de longa data como soberania nacional, financiamento e o equilíbrio de prioridades estratégicas. Existem muitas dificuldades no caminho à frente, mas pela primeira vez em décadas há espaço político na Europa para uma reforma industrial de defesa ambiciosa.
Construir o consenso necessário não será fácil, mas para definir os termos da guerra, deve-se suportar o peso da paz. Eu fui seu anfitrião, Shirvan, do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. Obrigado pelo seu tempo, Sahal. Obrigado.